Muito bem, nossa aula de hoje vai ser a aula sobre a metodologia para a profecia messiânica, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje, eu diria que o que o curso propriamente ele tenta trabalhar é a questão da visibilidade da profecia messiânica como um movimento orgânico progressivo. Vocês me escutam bem, gente? Perfeito, pastor. Ótimo, muito bem. Então, nós vamos trabalhar aqui profecia messiânica dentro desse contexto. Agora compete a nós considerarmos o assunto de capital importância para o estudo das profecias messiânicas, que é o estudo da metodologia de como se identificar as profecias messiânicas. Isso porque deve-se lembrar que, como disse Briggs, né, Briggs escreveu um livro muito bom em 1886, que é o livro que estou citando aqui, é A Profecia Messiânica. Embora o Briggs ele tenha começado a sua carreira como um presbiteriano ortodoxo, confessional, ele abraçou o liberalismo teológico posteriormente, foi julgado pela igreja e expulso da igreja presbiteriana por heresia de teologia liberal. E acabou indo para a igreja anglicana, né? Ele se tornou um teólogo anglicano posteriormente. E essa obra, Profecia Messiânica, é uma obra clássica que ele escreveu sobre profecia, né? Então, ele diz que a profecia messiânica é o mais importante de todos os temas, pois é o ideal da redenção dado pelo Criador à nossa raça, no início de sua história, e permanece sempre como a meta da humanidade até que o plano divino seja cumprido. Ou seja, para Briggs, a ideia da profecia messiânica, ela é um tema de maior relevância para todo mundo que existe, porque aponta para a obra da redenção dada por Deus a toda a raça humana através da pessoa de Jesus Cristo. Então, esse ato do plano divino é algo que o homem almeja descortinar, em certo sentido, da história nessa direção. Muito bem. No estudo da atividade profética, se percebe a importância das profecias como normativa para a vida e estrutura ética do povo de Deus. Conquanto muitas profecias tenham sido rejeitadas, é impossível não perceber o foco ético e também exortativo, preditivo das profecias. Isso torna-as importantes no contexto canônico, ou seja, de todo o Antigo e Novo Testamento. Né? Do Antigo Testamento tem havido eruditos que advogam ser a profecia um fenômeno social. Como tal, se condiciona às estruturas sociais de seu tempo. Lembra Corwin, né? Agora, o ponto que nós temos aqui é ressaltar que saber como encontrar o Messias nas páginas tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento é um desafio para os estudiosos de teologia bíblica, teologia sistemática ou hermenêutica. Briggs reconhece 3 elementos da profecia, a saber, o sonho, a visão e o discernimento espiritual iluminado. Ainda que tais fases possam ser encontradas no mundo como um todo, elas também se adequam de forma muito clara às profecias bíblicas. Nota-se que na ponderação dessas fases, a atividade profética tem, assim, ignorado a verbalização profética e sua escrita. Lembra aí o assumir de José Maria da proclamação do livro aberto. Agora, vamos trabalhar as abordagens hermenêuticas. Em termos de introdução, nós vimos que a nossa abordagem vai envolver o processo hermenêutico de como se chegar a uma profecia messiânica. Primeiro, consideremos o método histórico crítico. Durante muita controvérsia e ao longo do tempo surgiu o chamado método histórico crítico. Agora, o que é o método histórico crítico? Veja, o método histórico crítico é um método da academia moderna. Na academia de hoje, as pessoas elas acabam abraçando o método histórico crítico por achar que ele é científico, que ele tem fundamento científico, que ele tem base científica. Na verdade, o método histórico crítico ele não é científico. Ele, aliás, ele é acientífico e é contra a ciência propriamente dita. Né? Ele vale salientar que este método, este procedimento hermenêutico, legou à igreja uma Bíblia que deixou de ser palavra de Deus para se tornar testemunho da fé do povo de Israel e da igreja primitiva. Então, para o método histórico crítico, a Bíblia ela não é palavra de Deus, ela é apenas um documento confessional, no qual a igreja
professa crer em determinadas coisas que são alheias à razão. Esse é o primeiro princípio que você tem para o entendimento do processo histórico crítico da escritura. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Tá tranquilo, pastor? Não, pastor. Não, pastor. Tá tranquilo, né? Ok. Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui para... Muito bem. Seguindo aqui. Então, nesse método histórico crítico, você vai ter três, eu vou dizer assim, três estruturas que ele usa para vender a imagem que ele é acadêmico, tá? O método histórico crítico vende a imagem que ele é acadêmico. Primeiro, o primeiro passo do método histórico crítico é o chamado racionalismo, onde a razão substitui a revelação como fonte de autoridade, o sobrenatural rejeitado, a razão é estabelecida como critério supremo da verdade. É o Anglada, no seu livro sobre sola escritura, né? Ele vai falar sobre esse ponto aqui. O historicismo. As escrituras são o registro inspirado da revelação divina. Eles não são o registro inspirado da revelação divina, mas é o registro histórico das ideias e aspirações humanas, meramente humanas e religiosas. E aí ele desemboca no outro problema, que é o objetivismo. A Bíblia deve ser estudada sem pressupostos dogmáticos e teológicos. Esse é o primeiro equívoco que vou dizer que a primeira geração de liberais desenvolveu, né? Barton, por exemplo, no seu livro sobre interpretação bíblica, obra ainda não traduzida para o português, infelizmente, mas o Barton diz que esta é uma acusação, pois no início dessa escola, a busca objetiva e científica da verdade, essa busca científica objetiva da verdade, por parte de um estudioso imparcial, é algo falho e já está desacreditada. Porque o próprio Rudolf Bultmann, né, escreveu um artigo tratando disso. Ele diz que é impossível você ir à escritura sem pressupostos. Você tem que ir à escritura com alguns pressupostos. Se você gosta disso de interpretação e exegese, eu recomendo a leitura do livro do Dr. Paulo Anglada, chamado A Hermenêutica Reformada. Nesta obra, o Dr. Paulo Anglada, ele coloca para nós os principais pressupostos desenvolvidos nesse processo da chamada abordagem de como se apresentar a escritura, ou abordar a escritura. Pois até o próprio John Barton reconhece que ninguém é realmente imparcial, cada um tem um interesse pessoal na interpretação, lembra Barton? Lembrando que Barton, ele escreve esta obra, Interpretation Hermeneutica, que é uma obra que ele vai falar sobre seguir um método histórico crítico. Tá? Interessante como ele faz isso, mas ele reconhece que esse primeiro pressuposto do objetivismo ele é falho no método histórico crítico por ser exatamente extremamente subjetivista, né? É interessante esse detalhe. Ok? Alguma pergunta aqui, gente, sobre essas três características que formam o método histórico crítico? Não, pastor. Vamos seguir aqui. O próximo agora é o método histórico gramatical, né? O método histórico gramatical é um método muito interessante, é um método que os reformadores usam, né? Essa escola foi fundada por Ernest, né? Que escreveu uma obra importante sobre a interpretação do Novo Testamento, na qual ele formulou 4 princípios. É claro aqui que a gente sabe, historicamente falando, que ela tem o seu ponto inicial na escola de Antioquia, né? Com o famoso Teodoro de Mopsuestia, né? Então, ela vai ter início lá, o Anglada, inclusive, vai mencionar este fato. Mas aqui eu estou fazendo um recorte do que Berkhoff diz no seu livro, O Princípio de Interpretação Bíblica. Ele, no qual formulou 4 princípios, o sentido múltiplo da escritura deve ser rejeitado e mantido, só o sentido literal. E aqui é interessante, porque a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1º, na seção, salvo engano, seção 7, vai dizer que a escritura ela tem um sentido único e não múltiplo, né? Isso é importante.
Então, para nós reformados, para nós calvinistas, para nós que cremos na palavra de Deus, para os crentes conservadores de modo geral, a escritura ela tem um único sentido, que ele não é múltiplo, mas único, né? Esse é um sentido muito interessante. E prevalece, nesse caso, o sentido literal, né? Muito bem. As interpretações alegóricas e tipológicas devem ser desaprovadas, exceto em casos onde o autor indica que ele pretendia associar outro sentido ao literal. Esse é um problema que você vai encontrar na escola do Ernst, que ela é a escola gramatical, propriamente dita, né? Uma escola histórica gramatical, mas é a escola gramatical que vai dar base para o que nós vamos ver futuramente de histórico-gramática. Aqui, ele vai dizer que devemos descartar o método tipológico e o método alegórico. Eu diria que o método alegórico a gente deve descartá-lo mesmo, porque não é um método confiável de interpretação. Mas o método tipológico ele precisa ser analisado, não exagerado, mas analisado e aplicado. Muito bem, então devem ser desaprovados, exceto em caso onde o autor indica, onde se pretende associar a outro sentido ao literal. Desde que a Bíblia tem um sentido gramatical, em comum com os outros livros, esse deveria ser apurado de modo semelhante em ambos os casos. Quarto, ele diz que o sentido literal não deve ser determinado por um suposto sentido dogmático. Esse é outro aspecto importante, né? Não é porque o sentido literal ele é literal e o dogmatismo tem que tomar conta da sua interpretação, né? Por exemplo, eu não posso pegar Apocalipse e interpretar ele totalmente no sentido do literalismo, né? Há imagens, figuras de linguagens aplicadas ao livro. E esse processo interpretativo precisa ser sempre ressaltado. É bom ressaltar isso porque nós temos que lidar com a chamada profecia messiânica. E a profecia messiânica, muitas vezes, ela é exagerada em alguns casos, por algumas pessoas, a ponto de você ver muita aberração por aí afora. Ok? Alguma pergunta aqui sobre esse método aqui, gente? Não, pastor. Não, pastor. Segundo. Então, vamos lá. Segundo lugar, vamos trabalhar agora a metodologia para a profecia messiânica. Veja, o segundo aspecto a ser considerado é como identificar se uma determinada passagem é messiânica ou não. Você está lendo lá a Bíblia, e você lê a Escritura, e você descobre que a Escritura tem uma variação de sentidos, né? E aí você tem que saber se o sentido ele é messiânico ou não. Como eu vou saber se aquela passagem é messiânica ou não? Essa é uma grande questão a ser bem pontuada, né? Então, a profecia messiânica ela deve ser analisada, olhada a passagem, se ela é messiânica ou não. Deve também considerar que o tema central, e aqui é importante, e o ápice da profecia hebraica é o ideal messiânico. Tá? Então, a profecia que norteia a Escritura, ela vai levar sempre para o Messias, tá, gente? Ou a estrutura messiânica presente. Por isso que o Gerhard Angoni vai desenvolver dentro da sua obra Aliança, Reino e Mediador, porque ele entende que a aliança é a formulação pactual, o reino é o palco aonde o mediador virá para se manifestar. Então, é muito interessante essa questão, né? O ideal messiânico e a profecia messiânica é a predição da conclusão da redenção através do Messias. Ou seja, a profecia messiânica, ela tem o elemento preditivo dela, não esqueça disso, que aponta para ser a conclusão da obra redentiva através do Messias. Ou seja, a profecia messiânica me leva a olhar para o Messias lá na frente. Eu não posso ignorar isso. Inclusive, na nossa primeira aula sobre definição de profecia, nós tivemos na aula ali, a análise daquela sessão da Constituição de Westminster, que toca nesse aspecto importantíssimo no estudo da profecia. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Pastor? Oi. Ô, pastor, só por curiosidade, o método de interpretação que os judeus usam ou usavam ali, se enquadraria mais em qual tipo aí? Porque não me parece ser nenhum dos dois o que o senhor apontou. Assim, não que eu conheça, mas assim, pelo que eu já ouvi, por exemplo, algumas palestras, alguns vídeos
de alguns judeus falando sobre alguma passagem bíblica, eles parecem ter um método próprio. Eu não sei se eu estou equivocado. Veja, o judaísmo ele vai ter lá o Midrash, os Akidot, os Haggadot, né? Eles vão ter toda essa estrutura. Neles você vai encontrar princípios do método histórico-gramatical, mas você encontrará mais alegorização. Tanto é que vai dar muita forte ênfase para o processo hermenêutico cabalístico, né? Que o número, o numeral, essas coisas todas que o pessoal usa, advém dessa forma judia de ler o texto veterotestamentário, tá? Depois você terá os judeus que vão ler a escritura tentando usar a estrutura veterotestamentária, ou pelo menos a interpretação para o Antigo Testamento, aplicada às revelações neotestamentárias. E aí você vai ter muita alegoria, vai ter muita questão alegorização. Você não encontrará tipologia, por exemplo, nos textos de interpretação judaica. É uma coisa rara você ver isso lá. Mas o método deles é exatamente bem mais próximo do alegorismo do que do literalismo, embora há passagens, há regras. No meu curso de hermenêutica, por exemplo, eu falo inclusive sobre isso, né? Então, são coisas que a gente precisa ponderar nesse aspecto, ok? Então, na verdade, sim, o método ele é distinto, o método tanto é que dizem que a exegese cristã é diferente da exegese judaica, tá? Inclusive, tem um livro ali chamado O Evangelho, Lendo o Evangelho segundo as informações, as fontes judaicas. Você vê mais alegorização do que propriamente uma leitura, como eu posso dizer, gramática histórica do texto para nós. Então, há uma distinção sim. Ok, Otávio? Pronto, pastor. Ok, o Willy, ele levantou a mão, por favor, pode falar. Ô, pastor, essa questão da interpretação judaica, eu vejo também, por alguns livros que eu já li, de judeus comentando alguma passagem bíblica, é que eles se apegam muito mais à autoridade rabínica do que à própria escritura, né? Eles levam muito a preço o que um rabino disse e interpreta. Se pega um comentário de um judeu, ele está mais citando um rabino do que, de fato, tratando com o texto bíblico em si. Sim, sim, verdade. E eles acabam tendo essa inclinação, né? Eles acabam tendo essa leitura. Ok, vamos lá. Mais alguma colocação, gente? Seguindo aqui, viu? Beta levantou a mão. É Beta, né? Pode falar. Alexandre. Ô, Alexandre, ok. Ô, pastor, o senhor falou aí em Cabala, né? Cabala é um método holístico israelita de se desvendar mistérios, é isso? Eu não sei bem o que é. A Cabala é um método que foi desenvolvido, né, ali na idade medieval para frente, onde é um método místico de interpretação do texto. Você vai ter lá dentro do judaísmo os tradicionalistas, que seguem o método, por exemplo, a família de Hillel, a família de Shammai, né, os grandes rabinos, né, do judaísmo, para poder lidar com a questão do texto bíblico, né, com o texto bíblico. Mas você vai ter aí esse processo, né, esse é o primeiro processo que tem. E depois vai se desenvolver o cabalismo, que são os caras que vão pensar na seguinte ideia, né? No meio ocidental, você vai ter lá o pessoal que segue os astros, a astrologia. A Cabala é basicamente essa ideia mística da coisa, né? Cada número da Bíblia, ou da letra hebraica, as letras hebraicas, por exemplo, tem uma numeração, né? Quem já fez hebraico sabe que tem uma numeração. Né? Isso. E aí o pessoal vai pegar essa numeração, vai dizer, não, esse nome, aquele nome e tal. Inclusive, tem cursos bíblicos vendidos aí no YouTube, nessas chamadas de YouTube, que oferecem esse tipo de conteúdo. Eu digo para você, não gaste seu tempo, tá? Porque você vai acabar emburrecendo. Eu vou explicar por quê.
Aqui na nossa igreja, eu abri um curso de hebraico. Eu sou professor de hebraico. Então, eu abri um curso de hebraico aqui na nossa igreja. E aí, para pastores da nossa região aqui, né? Aí um pastor veio e estava fazendo um curso nessas escolinhas que tem aí de hebraico, né? Bem estruturado e tal, pá. E ele não conseguia entender, por exemplo, eu coloquei lá o verso de Gênesis 1 e comecei a ler o texto e traduzir o texto. Ele não estava conseguindo entender por que eu estava trazendo daquele jeito, porque ele estava trabalhando a codificação cabalística. Cada letra com seu código. E aí você acaba emburrecendo a pessoa. Né? Então, a Cabala tem essa dificuldade, tem esse problema. É um método mais espiritualizante do texto, né? É um método alegórico mesmo da passagem bíblica. Ok? Tá certo. Ficou claro, não foi, Alexandre? Ficou, pastor, ficou. Muito obrigado. Nada, vamos seguir aqui. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem a seguinte noção, não é? Eu tenho uma predição, que é onde começa todo o processo profético, né? Que vai gerar a profecia. Essa profecia, ela tem o ápice da redenção, que o ápice dela é a redenção trazida por Jesus Cristo. Então, nesse processo, a gente vai olhar a profecia messiânica nessa leitura, tá? O ápice da profecia messiânica é apresentar a redenção trazida pelo Messias, e não outra coisa. Ok? Muito bem. Seguindo aqui. É de capital importância saber se um determinado texto ele é messiânico ou não. É uma profecia sobre o Messias ou não é. Bill, né, na sua obra sobre o uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, levantou uma indagação parecida em seu artigo que lida com a passagem bíblica importante para nós, especialmente quando lida com a relação textual entre Antigo e Novo Testamento. Como é o caso da passagem de Êxodo, capítulo 12, versículo 46, né? E sua citação em João, capítulo 19, verso 36, né? Que diz lá em Êxodo, capítulo 12, 46, que quando você for celebrar a Páscoa, os ossos do animal não podem ser quebrados, porque o animal tem que ser sem defeito, né? E aí, essa citação é feita por João, capítulo 19, versículo 36 do Evangelho. Nós vamos trabalhar essa passagem com profundidade, como entrarmos na discussão dos textos messiânicos, né? Os leitores leem a passagem do Antigo Testamento como sendo uma profecia messiânica, quando se considera a informação do evangelista João. Quando eu leio aquela passagem lá de Êxodo capítulo 12, 46, fazendo o caminho reverso, né? O doutor Paulo Brasil, né, foi meu professor, o doutor Paulo Brasil, ele tem uma ideia muito interessante. Ele diz assim, olha, o melhor intérprete do Antigo Testamento é o Novo Testamento. Parece ser a tese também do Bill, tá? Então, você pega a retroave, né, do Novo para o Antigo, mas uma leitura que é oportunizada, por assim dizer, da leitura do texto, propriamente dito. Né? Então, os leitores eles vão fazer a leitura do texto de Êxodo 12 como sendo um texto messiânico. O problema é que Êxodo 12, 46 é uma descrição histórica de um mandamento dado aos israelitas, que é a celebração da Páscoa, e não a profecia sobre o Messias. Então, veja o nosso esquema que eu coloquei aqui para exemplificar o que Bill está dizendo. Por exemplo, eu tenho uma Páscoa sendo celebrada pelos judeus, ela lança a luz progressiva para nós em relação à Escritura. Então, no primeiro momento, a Páscoa ela vai apontar, segundo o texto de João, para a pessoa de Jesus. O cordeiro pascal, ele aponta para a pessoa de Jesus. Paulo, inclusive, vai dizer isso, né, lá no capítulo 5, né, de 1 Coríntios, versículo 7, quando ele vai falar exatamente que ele é o nosso cordeiro pascal que foi imolado. E aqui também, quando eu entendo que Páscoa ela é substituída no Novo Testamento pela Santa Ceia. Aliás, os documentos confessionais da igreja, eles atuam, né, documentam, apontam para a ideia de que
a Páscoa, ela é, por assim dizer, fruto do processo da substituição, né? Então, ela vai ter lá a ideia de Santa Ceia, ou Eucaristia substituindo a Páscoa. Então, esses dois elementos apontam para a Páscoa. Primeiro momento, a gente só pensa na Páscoa substituindo a ceia. A gente nunca pensa o Cordeiro Pascal, diretamente dos ossos quebrados lá, como sendo uma referência à pessoa de Cristo, né? E João vai fazer isso, né? O Cordeiro de Deus. Faz sentido porque é o Cordeiro de Deus que é dado em favor dos pecados humanos, tem que ser um Cordeiro sem defeito, e ele não poderia ter os seus ossos esmagados, né? Quando for esmagar os ossos do Cristo, ele já tinha morrido, e ele não precisou ter os seus ossos esmagados. Alguma pergunta sobre esse aspecto aqui, gente? Oi, tem alguém na sala? Oi, tem Tá alguém na tudo, sala? Não, tudo ok, pastor. pastor, Tá tá ok. muito claro, muito claro. Ok. Muito bem. Seguindo aqui. Então, como lidar com isso? Né? Deve-se também considerar que a profecia messiânica lida com questões de cristologia e de escatologia. Inclusive, acho que semana que vem, inicia o meu curso de cristologia e meu curso de escatologia no seminário presbiteriano lá de Rondônia, né? Fundamentalista de Rondônia. Estarei ministrando esses dois cursos, a cristologia e escatologia lá para o seminário de Rondônia. Aqui, olha, é interessante aqui, ó. Você tem cristologia e escatologia de forma bastante relevante para os que se declaram seguidores de Jesus Cristo. Ok? Ou seja, alguém disse que o material de profecia messiânica abrange tanto a obra como a pessoa do Messias. E é exatamente isso que a gente precisa aprender quando estudamos a chamada profecia messiânica. Porque aquilo que aparentemente não poderia ser uma referência à pessoa de Cristo, como os ossos esmagados do Cordeiro na Páscoa, na verdade aponta para a obra messiânica de Cristo, ou para a cristologia, propriamente dito, né? E, de fato, todos aqueles benefícios que resultam para o reino de Deus através dele. Em outras palavras, tudo que tem a ver com a redenção futura, ou seja, a minha redenção, ela é colocada aqui em imagem, ela é colocada em imagem para nós através dos tipos, símbolos e profecias e promessas do Antigo Testamento, usando a linguagem de Westminster. Ok? Então, o escopo do estudo da profecia messiânica é bastante abrangente para o seu estudo, né? Ou para o seu estudo, né? E para o seu estudo se formulou vários métodos. Nesse estudo se abordará alguns deles. Alguma pergunta aqui sobre o que eu falei aqui, sobre essa questão da profecia messiânica envolver cristologia e escatologia? Alguma pergunta? Pastor, só para eu entender aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente encontra vários tipos de Cristo. Por exemplo, o rei de Salém lá, que ele é mencionado no livro de Hebreus. Aquele personagem, ele é um tipo de Cristo. Nesse entendimento, ele também seria uma profecia messiânica, aquele momento que ele faz eu acho que a ceia para Abraão, né, salvo engano. Ali é uma profecia messiânica também? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Ela não é uma profecia messiânica, mas ele é um tipo de Cristo. Tá? É um tipo de Cristo. Veja, a gente vai entender que a tipologia, ela envolve o quê? O que ela envolve? Ela envolve correlação, analogia. Entende, Otávio? Então, correlação e analogia. Então, ele correlaciona. Por que o rei de Salém, né, no caso Melquisedeque, ele é colocado como tipo de Cristo? Porque o texto, quando começa a narrativa, não fala da origem dele, não fala do pai, da mãe, não fala nada dele, só fala da personagem. Então, esse elemento, esse evento, ele é
tipologicamente cristológico. Porque se você voltar para o Novo Testamento, como o autor, que é Paulo, né, o autor aos Hebreus, ele chega e diz assim, olha, preste atenção, ele é Melquisedeque, ele é como Cristo, que não tem dias, fim de dias, início de dias, ou seja, ele não tem aquilo que não há na genealogia de Melquisedeque, também não há na figura do Redentor, não na figura do Cristo que se faz homem, né? Que ele tem pai, tem mãe e tal, mas no Cristo que é o Redentor, ou seja, a pessoa teantrópica, a pessoa divina humana, né? Não pode separar, né? Como algumas pessoas, como alguns teólogos aí têm dito, de grande envergadura, inclusive no cenário brasileiro, que Jesus Cristo, que Maria é mãe apenas da parte humana de Jesus. Isso não existe, tá? Isso é nestorianismo. Então, a pessoa teantrópica do Cristo, ela se torna, na linguagem de Hebreus, né, o antítipo de Melquisedeque. Ok? Entendeu aqui, Otávio? Certo, é porque assim, quando foi mencionado o texto aí texto de Êxodo, agora há pouco, aí do Cordeiro, de não Sim. quebrar os ossos, me pareceu mais uma tipologia do que uma profecia, entendeu? Aí eu fiquei sem entender como é que eu relaciono, por exemplo, Entendi, como é que eu diferencio entendi. tipologia de profecia. Sim, entendi. Veja, a tipologia, ela carrega a profecia messiânica. Mas não é toda tipologia, porque você pode ter tipologia de pessoa, tipologia de evento, entendeu? Você tem que entender, veja, o autor do Novo Testamento diz que ali é uma referência a Cristo. É o autor do Novo Testamento que diz que é uma referência a Cristo. Entende? Então, aquela tipologia lá, o Velho Testamento, aponta para o elemento cristológico, sendo a pessoa do Redentor Jesus Cristo. O professor. Alguém levantou a mão. Luiz, antes de você, acho que é a Beleza. Kaiser, Tá é certo. Kaiser, né? Ela levantou a mão. Caires, pastor, Caires. Caires. Eu vou aprender seu nome. Quando Pode o senhor falar. estava falando de tipologia, me veio na memória, recordei durante o curso, tem uma aluna que é o presbítero William, ele defende a tipologia de Boaz, sendo como Cristo. E aí poderia ser um exemplo usado para usar, né? Para você identificar a tipologia, né? Ele Sim, pode Boaz defender pode muito ser bem usado. isso. Ele defende muito bem isso, né, presbítero William? Tem um estudo aí sobre isso. Ok. Rapaz, cada dia. Willy, segundo 2 minutos. Luiz, pode falar. Não, era só o caso de Melquisedeque, que também ele é um sacerdote e um rei, né, pessoal? Isso aí tem a ver também. Ele sendo um sacerdote do Deus Altíssimo, e sim. por ele ser sacerdote e rei, que na época não poderia, ou poderia ser sacerdote ou poderia ser rei, né? Não poderia ser as duas coisas juntas. Não. Veja, Então, Luiz, o que acontece? No período veterotestamentário, haverá personagens que terão os 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Ok? A título de exemplo aqui, eu posso citar Moisés, né? O outro lá, Samuel, né? Os 3 ofícios estão presentes nas ações desses personagens, né? Então, ele poderia ser rei e sacerdote, sim, sem nenhuma dificuldade. Mas, quando a profundidade da revelação vai chegando, você vê que no período próprio, ali depois de Moisés, né, ali no finalzinho do ministério de Moisés, aí fica mais clara a distinção entre profeta, sacerdote e rei. Porque esses 3 ofícios vão se encontrar no prometido Messias, né? Então, poderia sim ele ser sacerdote e rei, não há nenhuma dificuldade. Ok? Willy, você ia falar? Não, pastor, é só confirmar e dizer sim a Cádiz, que ela perguntou. Só isso mesmo. Ok. Muito bem. Seguindo aqui, gente. Profecia messiânica e a tipologia. E aqui é o espinho que a gente tem para estudar a profecia messiânica. Tá bom? Primeiro, definir o que é tipologia, tá?
A palavra tipo deriva-se do verbo grego, da palavra grega typos, tem o sentido do verbo tipo, com significado golpear, bater, usado para indicar uma marca pré-moldada, né? Você tem uma forma, você coloca o ingrediente, por exemplo, né? Você vai fazer alguma coisa com argila, por exemplo. Você tem a forma lá e você coloca a argila e sai aquele elemento pré-moldado, pré-formado, essa é a ideia, né? Então, no Novo Testamento, esse termo ocorre umas 15 vezes com uma variação de significados. Significa marca, como João capítulo 2, verso 25. Indica imagem, como Atos capítulo 7, verso 43 apresenta. Exemplo de doutrina, 1 Coríntios capítulo 10, verso 6. E ainda encontramos com o sentido de exemplo de fé, 1 Tessalonicenses 1, 7. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9. E também é usado para descrever o comportamento pastoral dos presbíteros como modelos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Bem como é usado para indicar o padrão de conduta, Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Então, quando você estuda o uso do termo, o termo faz pensar sobre o que é um tipo. É uma réplica do original. Basicamente isso, né? A réplica do original. Esse é o tipo, né? Essa é a ideia de tipo. Então, na escritura, você vai encontrar essa grande relação de tipologia, né? Diversas perspectivas sobre a tipologia e sua relação com a perspectiva messiânica, ok? Deixa eu só pontuar aqui algumas coisas aqui, gente. Eu vou... Irmãos, você me dá 2 segundinhos, eu vou lá em cima pegar, porque o celular está descarregando a bateria, eu vou pegar o carregador para colocar para carregar. Enquanto vocês discutem aí o que a gente viu até agora, a gente já... Fica à vontade, pastor. Fica à vontade. O pastor só não já quer dar um intervalo, não? Vocês querem um intervalo? Pode ser, pastor. Né? Vamos lá, vamos dar um intervalo aí de 10 minutos, né? São 9h22. A gente volta aí daqui a 9h32, pode ser? Pode ser, pastor. Fechou. Pronto. Deus Amém, pastor. abençoe.
Amém, pastor? Ok, voltamos aqui, né, gente? Deu um tempo aí. Vamos aí retomar a nossa aula. Nós falamos aqui sobre as diversas perspectivas. Eu queria saber se o irmão Juvenal ele entrou, gente. Entrei, pastor. Estou aqui, viu? Ah, ok, Juvenal. Seja bem-vindo, viu? Amém, pastor. Obrigado. Vamos lá. As diversas perspectivas sobre tipologia e sua relação com as perspectivas messiânicas, né? Então, nós vemos que a tipologia é uma fonte legítima para o estudo das profecias messiânicas, pois é um caminho no qual a maioria dos intérpretes antigos e modernos pavimentaram uma ponte que unifica a mensagem do Antigo para o Novo Testamento, ok? Então, muitos eruditos no campo da hermenêutica e exegese exageraram demasiadamente no uso da tipologia, e acabaram, por vezes, alegorizando o texto sagrado. Então, a alegorização, ela acaba sendo o resultado do uso descuidado e desavisado da tipologia, ok? Eu lembro que, quando eu iniciei na fé cristã, né, eu fazia parte de uma igreja e tinha as chamadas, aquelas revistinhas de escola, né? E aí, eu lembro que uma vez me deram uma revista, eu era professor de escola dominical, e me deram a revista para ensinar sobre tipologia bíblica. Eu tenho essa revistinha até hoje, aqui na biblioteca. É uma revista que, assim, fala muita coisa boa, mas também, às vezes, exagera em algumas coisas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado no estudo da chamada tipologia bíblica, ok? Muito bem. Primeiro, vamos começar com a ideia da exegese primitiva judaica, né? Os primeiros intérpretes do judaísmo, no chamado período apostólico, não desenvolveram a chamada interpretação tipológica. Antes, empregaram 4 métodos fundamentais de sua exegese, a saber, o literalista, que é o que se aproxima do que nós conhecemos como método histórico-gramatical, o midrático, o alegórico e o picher, né? Que vai dar base lá para o alegórico e o picher vão dar base lá para a cabala, a estrutura cabalística, né? Então, você vai ter essas 4 estruturas dentro da exegese judaica, né? Mas você nem vai encontrar um material tipológico. Você vai encontrar alegoria, né? Quando eu falo assim, exegese primitiva judaica, eu estou falando daqueles judeus que abraçaram a fé cristã e começaram a desenvolver alguma coisa em relação a isto. Mas eles começaram a fazer isso dentro de um processo alegórico. A tipologia e o Novo Testamento. Um dos elementos bastante significativos na interpretação do Novo Testamento é o conceito de tipologia. Tá? Tipologia. Pois para os discípulos, a história é composta de atos redentórios de Deus. Gente, eu coloquei Deus em elementos com uma falha aqui na hora de digitação, tá? Deixa eu corrigir logo, para não deixar desse jeito. Isso aqui. Corrigir logo, para não ficar dessa maneira. Então, a ideia predominante aqui é aquela da continuidade íntima entre os eventos narrados no Antigo Testamento e aqueles ocorrendo nos dias dos autores do Novo Testamento. Deu para entender aqui, né? Então, a ideia de tipologia é que, para os cristãos, os discípulos, Deus, ele usa a história para revelar atos redentores. O que nós vamos chamar na abordagem de história da salvação. Esse método é um método que boa parte dos teólogos conservadores vão utilizar, que é a ideia da história da redenção, né? O que é o processo messiânico, né? A revelação messiânica? É o processo da história da redenção sendo contada e desdobrada na história. É claro que o liberalismo teológico vai enfatizar tanto isso, que vai desembocar no historicismo, né? Onde os eventos históricos têm predominância
do que os eventos redentivos revelacionais. Ou seja, a revelação some e fica só com foco histórico. Ok? Essa é uma perspectiva presente na mente dos autores neotestamentários. Deve-se lembrar que tal correspondência é basicamente de promessa e tipo, ou seja, Antigo Testamento, e cumprimento e antítipo, Novo Testamento. Aquilo que o Walter Kaiser vai fazer, que é basicamente o que a tipologia desenvolve, ok? Ou seja, tem uma promessa e tem um cumprimento, tem um tipo e o antítipo, ok? Essa é a ideia que você tem dentro da tipologia. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não, pastor. Tá claro, né? Tá claro, pastor. Seguindo aqui. A tipologia do Novo Testamento. Devemos lembrar também que várias linhas da revelação do Antigo Testamento, o que é que ela faz? Ela converge para ele. Para quem? Para Cristo. E as revelações do Novo Testamento dele se irradiam, né? Só no seu centro unificador, Jesus Cristo, é que as narrativas das Escrituras podem ser explicadas. Neste espírito se lê que Adão como um tipo de Cristo, Romanos 5, verso 14. E um evento de uma rocha ferida é interpretada como o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, para Berkhoff, a leitura do Novo Testamento, ela conduz, né, e condiz propriamente com a tipologia. A tipologia faz jus à revelação do Novo Testamento. Também o tabernáculo é visto de uma forma tipológica, apontando para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E aqui nós temos lá João capítulo 1, versículo 1 e João capítulo 1, verso 14. Quero destacar este texto porque é um texto bastante negligenciado quando a gente fala sobre o tabernáculo e tipologia, né? Quando fala lá de João 1, vai dizer assim, no princípio era o verbo já com Deus, o verbo era Deus, né? Então, primeiro, a afirmação da divindade, a afirmação do relacionamento, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, um relacionamento da divindade, e a unidade presente nessa divindade, que é no caso do partilhamento da divindade, né? Que ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, o verbo era Deus. Então, você tem aí essa estrutura. No versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar, que aparece ali, na língua grega, o verbo eskenosen, ele significa, né, a ideia de armar a tenda, né? Você armou a sua tenda, armou o seu tabernáculo, a ideia de tabernacular. Ele armou o tabernáculo dele. Na verdade, não é o fato de que ele armou o tabernáculo, é a promessa profética estabelecida, né? Ele diz que seria o... Veja, e aí é interessante que isso vai ser chamado por um autor de estudo do Novo Testamento de princípio do Emanuel, né? Que é o Van Groningen vai falar isso, né? O princípio Emanuel que permeia a Escritura. Fantástico isso. O princípio Emanuel, segundo o pensamento de Van Groningen e dos teólogos bíblicos de progressividade revelacional, eles vão entender que o princípio Emanuel está presente, Deus está conosco. E a linguagem da unidade temática da aliança, como vai fazer o nosso querido Palmer Robertson, né? Qual a unidade temática das alianças? A unidade temática das alianças é: eu serei seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a unidade temática. Tem uma outra maneira de dizer assim, Emanuel, Deus conosco, né? Quando você chega em Apocalipse, você vai ter lá a nova cidade, a Nova Jerusalém, e o Cristo habitando na Nova Jerusalém com o seu povo, né? A árvore da vida, saúde para as nações, né? E o próprio Cristo presente com o seu povo. Então, é o princípio Emanuel estabelecido. O tabernáculo, ele apontava para esse princípio Emanuel. Há um livro muito bom, publicado hoje, não tem mais, você não encontra mais, mas se você encontra, compre, vale a pena, e se encontrar no preço baratinho, vale a pena mais ainda, é A Pessoa de Cristo no Tabernáculo, né? Publicado pela editora Fiel, há muitos anos atrás, né? O Roberval levantou a mão. Pode falar, Roberval. Infelizmente, esse livro está esgotado, pastor.
Rapaz, eu sei disso, tá esgotadíssimo, né? Um colega, outro dia, ficou sabendo que estava dando uma sobre profecia messiânica e me pediu literatura, né, sobre tipologia, porque é uma das áreas que a profecia messiânica desenvolve, e perguntou qual livro, eu recomendei esse livro, e falou que ele procurou, não conseguiu achar esse livro na editora. É um livro muito bom, muito gostoso de ler. É uma pena saber que ele está esgotado. Willy. Ô, pastor, interessante essa questão do tabernáculo, né? Você encontra o princípio Emmanuel durante toda a escritura, é que lá no livro de Êxodo, Números de Levítico ali, né? O próprio tabernáculo, ele foi, o povo recebeu instrução, né? De onde ele deveria ser armado. E o interessante é que ele ficava justamente no meio das 12 tribos, né? 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste, né? Que também já aponta para essa ideia de que Deus está no meio do seu povo. Do seu povo, exato, no meio do seu povo. Muito boa informação, Will. E é importante a gente lembrar desse aspecto importante para a gente olhar, e esse leste-oeste lá, né, você vê que fica no centro e forma uma cruz, né? Então, é interessante essa questão da pessoa de Cristo no tabernáculo, ok? Muito bem. E aí é interessante que pessoas e personagens são vistos como tipos de Cristo, como lemos a vida de José. Né? E aí, veja bem, a vida de José aqui. Então, José, ele é amado pelo Pai, Gênesis 37, verso 3. Jesus é o filho amado do Pai, João 3,35. José, ele é rejeitado pelos seus. Jesus é rejeitado pelos seus, né? No primeiro caso, Gênesis 37, versos 23 a 28. No segundo caso, Isaías 53, 3 e João, verso 11. Né? José é vendido por moedas de prata, Gênesis 37, 28. Jesus é vendido por moedas de prata, Mateus 26, versos de 15 a 16. José, ele é preso sob falsa acusação. Jesus é preso sob falsa acusação, né? Gênesis 39, 20. Todos se curvariam diante de sua autoridade, Gênesis 37, 7, 9, para José. Todos se curvarão diante da sua autoridade, Romanos 14, verso 11. José, ele é tratado na Escritura como cheio do Espírito de Deus, Gênesis 41, verso 30, e a pessoa de Jesus Cristo é chamada de cheio do Espírito de Deus, Lucas capítulo 4, verso 1. Conhecia os mistérios de Deus, José, Gênesis 41, 39, Jesus, 1 Coríntios 2, 16, conhecia os mistérios de Deus. Iniciou o seu governo aos 30 anos, Gênesis 48, 46, e foi enviado para salvar, né, o seu povo. Né? Ele também começa, eu esqueci de colocar ali, viu, gente, mas tem uma referência que ele inicia o seu ministério, no ato do batismo dele, inicia seu ministério aos 30 anos, né? Ele é enviado também para salvar o seu povo, como José é enviado para salvar o seu povo. Ok? Eu acho que é isso. Muito bem. Alguma pergunta aqui sobre a relação de José e Jesus? Não, senhor, pastor. Você percebe, por exemplo, que a tipologia ela não alcança apenas objetos, mas alcança pessoas, como já foi mencionado aí o caso de Melquisedeque, e agora o caso de José. Né? Então, a tipologia ela faz essa correspondência. Ela funciona mais ou menos como funcionaria a analogia fidei, né? Quem estuda teologia bíblica vai descobrir que tem também a chamada analogia fidei, né? Onde você pega, e essa analogia fidei ela é aplicada ao princípio hermenêutico, nós vamos ver isso aqui na nossa aula aqui hoje. Então, é importante você ter essa perspectiva, essa visão a respeito da tipologia. Ok, Otávio levantou a mão. Fala, Otávio. Pastor, relacionando tanto a questão da tipologia, como outras passagens que a gente vê, principalmente lá em Gênesis, né, no texto de Gênesis e Êxodo, que Deus falava diretamente ali com alguns homens, né, com algumas pessoas, seja com Abraão, com Moisés. A gente vê que
é uma revelação de Deus, né? Deus se revelando para o povo de forma prática, utilizando, seja símbolos ou tipos, que são compreensíveis, né? Tanto para aqueles homens ali naquele momento, como para nós aqui, lendo, né, as escrituras, né, o texto revelado. Por exemplo, não é só para poder entender. Quando Deus fez lá fez o pacto com Abraão, que tem aquele episódio que ele corta os animais, né? Aquele episódio ali. Isso, Gênesis 15. Isso, Gênesis 15, em que Deus está ali demonstrando para Abraão, né, a fidelidade dele, né, e que de fato que era uma dúvida que Abraão vinha demonstrando, né, tanto Abraão como a esposa dele, não, a princípio, né, duvidavam assim da promessa de Deus, né, se riam ali com relação àquela promessa de Deus, mas Deus vai demonstrando didaticamente, né, a partir desse relacionamento que ele teve com Abraão, de quem ele era, né, da sua fidelidade. E os tipos, eles, além de serem profecias, como o senhor bem vem falando aqui, também é uma forma didática da gente conhecer a Deus, né, a Cristo. Eu acho interessante É um recurso pedagógico, essa... né? Hã? Um recurso pedagógico, né? E isso é um recurso pedagógico, e eu acho interessante essa forma como Deus vai se revelando a partir das escrituras para que a gente se conheça e, e utilizando, né, homens, né, pessoas para poder demonstrar ali a Cristo, né, seja no tabernáculo, seja em vários episódios que vão ocorrendo ali. É uma coisa, eu acho muito bonita, assim, né, eu acho muito bonito isso. Sim, sim. É bom lembrar, Otávio, que a passagem que você menciona, Gênesis capítulo 15, quando você faz a análise dela, você descobre que ele responde duas indagações de Abraão, né? A primeira indagação é: haverá de fato um descendente? Segundo, eu terei a terra. Então, na primeira parte, ele responde o descendente, na segunda parte, ele responde o problema da terra, né? Então, a profecia e os tipos são presentes ali, muito claro, né? E no próprio culto veterotestamentário, o fato de você levar um cordeiro, imolar um cordeiro, ela é uma perspectiva, de fato, a tipológica, a messiânica profética, ok? Então, isso é importante ser bem pontuado. Otávio, você pode baixar a mão se você encerrou sua fala. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ô pastor, é Alexandre. Fala, Alexandre. No caso do profeta Jonas, naquela oração que ele faz no capítulo 3, ele tem alguma semelhança, assim, se identifica com Jesus? Veja, o próprio Cristo vai usar o exemplo de Jonas, né, no ventre do peixe ali, por exemplo, como sendo um evento tipológico dele, da sua morte, Sim. né, e de sua ressurreição. Então, ele usa o evento como tipológico. É bom lembrar, a gente vai ver mais à frente, aqui nessa aula, sobre esse aspecto, né, que a gente sempre associa tipologia ou a pessoa ou a um objeto. A gente ignora o evento. O evento histórico também ele é tipológico. Deu para entender aqui, Alexandre? Sim, pastor, deu para entender. Obrigado. Nada. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa, colocar ou perguntar? Se não, vou seguir aqui, tá? Vamos lá. E aí vem a grande pergunta: tipologia é o melhor método? Essa pergunta, ela vem de um cara chamado Eicrot, né? Eu li um artigo dele sobre esse assunto, muito interessante, né? Mas a tipologia é o método adequado? Eicrot levanta esse questionamento do ponto de vista dos que adotam a abordagem historicista para a exegese do Antigo Testamento. Lembrando, a abordagem historicista não tem nada a ver com escatologia historicista, tá, gente? Há uma diferença, escatologia historicista com a chamada abordagem historicista hermenêutica, né, para o Antigo Testamento, que vê a história como sendo o ditame final da resposta
do texto, né? E não a revelação de Deus na história. Esse é um ponto interessante. Então, como Eckhart, ele segue uma estrutura historicista também, né? Embora ele seja heterodoxo, né? Ora ele é conservador, ora ele é liberal. O Eckhart, ele levanta esse questionamento partindo dessa perspectiva, né? A resposta proposta por Gerhard von Rad, grande monstro do Antigo Testamento, Gerhard von Rad, que é um liberal, né, do Antigo Testamento, um cara muito erudito, a resposta dele é que a tipologia empregada no Testamento, especialmente nos escritos paulinos, consiste em uma espécie de dictum probanda, ou seja, ditos de prova, textos prova, onde as citações do Antigo Testamento, de forma tipológica, seria uma forma de prova do ponto argumentado. Ele argumenta que as afirmações sempre têm um caráter ocasional, não é proposital. Na mente de von Rad, quando Paulo ele vai citar alguns aspectos, por exemplo, a citação referencial, no caso, né? Mas ele mesmo encontra barreiras com as quais citações do Antigo Testamento surgem novamente, né? Quando elas surgem novamente, né? Seja em citação direta ou como eco veterotestamentário. Você vai ter citação direta e eco veterotestamentário da Escritura. Ele apela para uma espécie de atualização, citação do texto prova. Qual é a ideia aqui? Veja bem. Vamos pensar aqui. Paulo está escrevendo lá um texto sagrado dele lá, está falando sobre a depravação do gênero humano lá em Romanos 1. E lá em Romanos 1 ele cita Salmo 19. Pá! Beleza? Aí, não, Paulo não citou isso aqui de propósito, ele não está citando aqui de propósito, não, isso aqui é ocasional. Surgiu a necessidade, e ele quer fundamentar essa necessidade, pega o texto como texto prova, como se fosse uma confissão de fé, entende? Você pega a confissão de fé do Westminster, Savoy ou Londrina, você vai ver lá, tem o texto, o enunciado, e depois tem os textos provas que vêm posteriormente, né? E aí, o que acontece? Para von Rad, essas citações, elas consistem nesse tipo de citação, como se fosse apenas para dar suporte à fala de Paulo. Mas não foi uma coisa intencional, no sentido de que aquilo era a afirmação da verdade que Paulo está dizendo no enunciado. Isso é um detalhe interessante na mente de von Rad. Um outro ponto que coloca é que ele diz assim, pronto, ele citou lá Salmo 19. Mas quando ele pega lá o capítulo 14 de Romanos, ele cita novamente Salmo 19, só que com a referência aos pregadores, né? Quando diz assim, por sua terra se faz ouvir sua voz, né? Por toda a terra se faz ouvir sua voz. Ele está falando dos pregadores que são enviados, pregados como missionários e tal, tudo isso. Para von Rad, aquilo é uma atualização do texto prova, mas não uma citação do Antigo Testamento numa leitura tipológica. Né? É claro que aqui eu estou citando só a questão da citação, mas se você pegar um tipo e um antítipo dentro do texto, ele vai dizer essa mesma argumentação que ele levanta. Ficou claro aqui? Deu para entender isso aqui, gente? Deu sim, pastor. Sim, pastor. Tem como explicar novamente? Eu não entendi muito bem, não. Willy. É você, Willy? Isso. É o seguinte, para von Rad, eu tenho um texto, Paulo está escrevendo alguma coisa. Então, Paulo, ele pensa em fundamentar aquilo citando um texto do Antigo Testamento. Mas é uma mera citação, não tem nenhum propósito tipológico, não tem nenhum propósito intencional. Por exemplo, quando Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 10, 4, né? E a rocha era Cristo, né? Quando ele cita isso lá, para von Rad, isso é apenas um texto prova para fundamentar a exortação de Paulo, mas não uma referência tipológica a Jesus Cristo. Quando esse texto, porventura, ocorrer novamente, é apenas uma atualização da citação do texto prova, num outro contexto. É como a parábola das 100 ovelhas. No momento, as 100 ovelhas estão no deserto, no outro momento, as ovelhas estão na montanha. Aí você vê nitidamente que o propósito da parábola é uma coisa em Lucas, né? E lá no outro evangelista tem um outro propósito. É a mesma, só que um ambiente diferente.
são propósitos distintos. Para von Rad, é basicamente isso que acontece na citação tipológica. Ela não tem a intenção de provar a messianidade da citação, né? Mas meramente para fundamentar um argumento. Apenas isso. Deu para entender agora, Will? Entendi sim, pastor. Ok? Seguindo aqui. O principal debate nesta temática é saber se a teologia legitimamente aponta para uma analogia entre o Antigo e o Novo Testamento, ou se inclui algum tipo de elemento prospectivo ou prenunciativo. Ou seja, é uma prospecção, está projetando luz, ou ele é pronunciativo, é uma profecia de fato, está declarando alguma coisa a respeito do Messias. Então, a tipologia lida com a chamada correspondência entre o Antigo e o Novo Testamento, de acordo com Bill, por exemplo, isso envolve 5 características. Quais são elas? Uma profecia tipológica, uma abordagem tipológica tem que ter correspondência analógica, historicidade, caráter prenunciativo, isto é, um aspecto de prefiguração ou pré-significação. 4, intensificação, que é quando o sentido ele amplia, né, o sentido da passagem amplia, e a retrospecção, é quando o sentido da passagem foi dado lá no início, você quer citar ela e você retroage para aquele primeiro princípio e depois avança. É como vai acontecer lá com Oséias, capítulo 11, né, versículo 1, né? Então, essa atualização que é feita por Oséias reporta-se, eu vou explicar isso mais à frente. Então, essa é a ideia básica que a gente tem dentro da estrutura do pensamento da legitimidade do método tipológico. Alguma pergunta aqui, gente, sobre esse aspecto que Bia levanta? Não, senhor, pastor. Vamos seguir aqui, tá? Veja, Van Groningen sumarizou para nós os aspectos essenciais que ele julga serem importantes para um bom discernimento sobre tipologia, tá, gente? Então, primeiro, ele fala da unidade da história conforme ordenada por Deus. Então, a tipologia, ela gera unidade na história. Né? Gera unidade na história. Segundo, Deus estava redimindo pessoas no Antigo Testamento, tendo seu ápice na certeza do perdão otorgado. É o caso do cordeiro que você via lá sendo imolado no Antigo Testamento. Né? A gente viu isso na primeira aula, que era suficiente para oferecer o perdão dos pecados naquele momento em que dada a revelação. Né? Quarto, na encarnação, figura do tabernáculo, através disso, Deus estava dirigindo a história do mundo, ou seja, o tabernáculo veio habitar entre nós, o princípio não é algo estabelecido. Quinto, é necessário compreender que nem sempre os tipos têm os seus antítipos correspondentes. Ele tem um tipo, mas ele não tem um antítipo correspondente. Ok? Esse é um ponto importante. Roberto, pode falar, Roberto. Não, desculpa. É porque você abriu o microfone? Foi sem querer. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui, gente. Alguma dúvida aqui? Ficou claro? O silêncio de vocês. Assim, pastor. Tá tranquilo, pastor. Ok. Seguindo aqui, gente. A tipologia lida não apenas com o que é claramente correspondente no campo dos eventos e personagens, mas, inclusive, no campo linguístico fraseológico. Como, por exemplo, a passagem de Marcos 1, verso 11, que diz: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é uma frase solta, deliberada, mas ela é correspondente de Isaías 41, verso 1. O meu escolhido, em quem minha alma se apraz. Ok? Essa é a estrutura, né? Então, no texto grego, a correspondência fica evidente. Horios, mu, agapatos, em soi, eudexá, né? E aqui ele está dizendo, o meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem encontro prazer, ou quem me apraz, né? E aí depois ele tem lá, na Septuaginta, a seguinte estrutura. Ho eclectos, mu presexato, autucto repsique, ho eudoca, né? Então, de fato, novamente, né,
aquele que é a quem a sua alma tem prazer. Olha lá, repsiquemu edoca, né? A quem minha alma tem prazer. De igual modo, quando ele, o Cristo, se submeteu ao batismo de arrependimento de João, Jesus iniciou o caminho do servo que veio para servir e dar vida em resgate de muitos. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45. É claramente uma correspondência tipológica de Isaías 53, verso 10, né? Quem lembra isso é o Coppel. O Coppel tem uma obra muito boa, gente, sobre tipologia, né? Ensaios tipológicos. Infelizmente não tem em português, mas é uma obra realmente excelente, que faz uma análise muito boa de tipologia, né? Excelente essa obra. Muito bem. A profecia messiânica é a abordagem cristocêntrica. Esse é um outro ponto importante, né? Então, não é apenas a metodologia da chamada tipologia que você abarca no estudo da profecia messiânica, mas também a própria abordagem cristocêntrica. A exegese bíblica deu ímpeto a analisar toda a escritura de uma forma cristocêntrica com os chamados puritanos. Bick Jones, na sua obra Teologia Puritana, né? Muito interessante essa obra, afirma que a hermenêutica e a exegese puritana, né, era norteada por princípios gerais, importantíssimos, que podemos sumarizar do seguinte modo, né? Eles desenvolveram uma hermenêutica pactual, onde as duas alianças, a das obras da graça, tinham um papel importante na interpretação das escrituras, segundo Mark Jones e John Bick. Então, eu tenho o quê? O que é que eu tenho? Eu tenho o pacto na mentalidade puritana, que é a mentalidade da profecia messiânica, tá, gente? Então, tem um pacto. Esse pacto envolve profecia para Cristo. Ok? Então, é importante a gente ter isso na nossa mente. Os puritanos desenvolveram o princípio do foco cristológico. Aqui eles entendiam que a totalidade das escrituras apontava para Cristo. Então, qualquer pessoa que pretender ler e interpretar as escrituras deve perseguir a pessoa de Cristo em cada página da palavra de Deus. Isso é um princípio de análise através da profecia messiânica. Eles também asseveraram a necessidade do sentido literal das escrituras para sua compreensão. Isso implica no sentido único, que não é múltiplo da escritura, conforme lemos na Confissão de Fé de Westminster, elaborada pelos puritanos. No capítulo 1 na seção 9, os teólogos puritanos também fizeram uso do sobejo da tipologia como princípio válido de interpretação da escritura, oferecendo diretrizes de como encontrar a tipologia no processo interpretativo. Vamos lá. Então, esse outro princípio interpretativo bastante usado pelos puritanos foi chamado de analogia fidei, ou analogia da fé. Este princípio está claramente definido na nossa Confissão de Fé de Westminster. Eu falo aqui como presbiteriano, e na Confissão de Fé Savoy, para os congregacionalistas presentes, e na Confissão de Fé Londrina, para quem é batista, né? E quem não é de nenhuma confissão, esse é o princípio estabelecido na Escritura, tá bom? Veja, quando nos ensina aqui a procurar outros textos para elucidar passagens que parecem ser difíceis de sua interpretação. Então, aquilo que você aplica a textos difíceis, você também aplica a textos de profecia messiânica. Eu tenho o texto que aponta a analogia fidei, e o texto, depois de lido, ele é relido dentro da analogia da fé. Né? Analogia fidei, analogia da fé. É como os puritanos chamam esse princípio. Alguma pergunta aqui, gente? Otávio levantou a mão. Fala, Otávio. Professor, pode dar um exemplo prático dessa proposta? Por exemplo, uma proposta de analogia fidei, né? Analogia da fé. Você vai ter lá o caso lá de Paulo escrevendo lá aquele texto lá de Romanos 1, versículo 16, né, 17. E o justo viverá por fé. Ele não tirou isso da cabeça dele, sabe, Otávio? Não foi para a cabeça dele. Ele buscou lá no Antigo Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2. Então, lá em Abacuque 2, versículo 4, ele resgata essa doutrina e aplica lá no texto de Romanos. Isso é chamado de analogia fidei. Um outro caso que você tem agora, para nós contemporâneos agora, seria olhar, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 19,
18, 19, quando fala que o Cristo desceu às regiões mais baixas da terra. Há aqueles que entendem que essa descida das regiões mais baixas, ou seja, a descida ao inferno. Mas quando você faz a analogia fidei, no capítulo 2, versículo 4 de 2 Pedro, você vai encontrar exatamente a quem ele se refere, né? As almas que Noé, como pregador de justiça, pregou. Então, um texto claro esclarece um texto obscuro. Um outro exemplo que você vai encontrar é o exemplo lá de João, capítulo 3, né? Versículo 16, 17, 18 ali, mais embaixo também, ali quando vai dizer assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse texto tipicamente é apresentado como um evento lá no Antigo Testamento, lá no texto de Números. E aí você volta para o texto de Números, você vai encontrar no texto de Números do que ele está se referindo, né? Então, isso é chamado de princípio de analogia fidei. Ok? Entendido. Ok. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma colocação, irmãos? Seguindo aqui, viu? Não, pastor. Big John. Oi, alguém... Vai falar, William? Não, disse não, pastor, como o senhor perguntou. Ô, pastor, desculpe, é aquela questão aí que o senhor respondeu, a última aí, da analogia da fé, só a questão de comparar texto com texto, né? Respeitando o contexto, não é isso, né? Isso, a comparação de texto com texto para esclarecer um determinado item da passada. Ah, tá certo, tá certo. Pronto, tudo bem, era isso mesmo. Muito bem. O Big Jones também ressalta o princípio da conclusão válida e inescapável, né? Este princípio estabelecido que há coisas que são lógicas e necessariamente deduzidas das Escrituras, conforme nós lemos na própria Constituição Federal Westminster, capítulo 1, seção 6. É neste princípio que os puritanos entendiam a validade do perobatismo. Muito bem. Como interpretar a Bíblia segundo os puritanos? Primeiro, interprete a Escritura de maneira literal e gramaticalmente. Os puritanos seguiam um método histórico-gramatical de interpretação. Interpreta as Escrituras de modo consciente e harmônico. Os puritanos defendiam a unidade das Escrituras e a interpretação deveria revelar essa unidade. Interpreta as Escrituras teocêntrica e doutrinariamente. A Bíblia é um livro doutrinário e fala sobre doutrinas. Nossa interpretação deve ressaltar isso conforme o entendimento puritano. Interprete as Escrituras cristológica e evangelicamente, né? Evangelisticamente. Cristo é o verdadeiro tema das Escrituras. Então, na mente puritana, na interpretação, devemos olhar Cristo em cada passagem, bem como apresentar Cristo. Interpretar as Escrituras de modo experimental e prático. A teologia puritana era experimental e a Bíblia fala da nossa experiência diária, bem como sendo um livro prático. A nossa prédica e interpretação deve ressaltar este aspecto. E, por fim, interpreta as Escrituras com uma aplicação fiel e realista. A aplicação das Escrituras transmutada para uma prática de vida real é o ideal puritano na interpretação. Aqui eu copiei, né, e adaptei do livro do James Parker, né, Entre os Gigantes de Deus, uma visão puritana da vida cristã. Terceiro e último lugar, que nós vamos considerar hoje, encerrando a nossa aula, é os critérios para saber se uma passagem é correspondência para a profecia messiânica. Nesse momento é necessário procurar saber quais os critérios podem ser empregados para que você saiba se uma determinada passagem é messiânica ou correspondente ao Antigo quando é usada no Novo Testamento. Cabil sumariza 9 critérios para essa identidade de correspondência textual em um método que ajuda a determinar se o texto é associado a uma profecia messiânica. Então, primeiro, identifique a referência do Antigo Testamento, é uma citação ou uma alusão. Se for alusão, deve haver confirmação disso pelos critérios tratados no capítulo anterior. Analise o contexto geral do Novo Testamento, em que ocorre aquela referência ao Antigo Testamento. Você vai ter que olhar o contexto, né? O remoto, o próximo, o imediato, né? Analise o contexto imediato e o contexto geral do Antigo Testamento, interpretando atenta e minuciosamente, sobretudo, o parágrafo em que a citação ou alusão ocorreu. Lembra lá, o parágrafo é importante. Leia lá o livro do Abrão Cruvila, tá? Primeiro texto, onde ele trabalha a ideia da perícope como sendo suficiente para a pregação.
Quarto, pesquise o uso do texto do Antigo Testamento no judaísmo anterior e posterior, que possa ser importante para a apropriação do texto veterotestamentário pelo Novo Testamento. Então, é bom você ter algum comentário judaico, sim. Eu tenho, inclusive, alguns aqui em casa, mas é importante você ter alguma coisa para você poder consultar fontes posteriores ou anteriores ao judaísmo, que é o judaísmo que começa a praticar exegese ali no primeiro século. Compare os textos, inclusive suas variantes textuais. Aqui, gente, recomendo, se você nunca fez grego na vida, quando fizer grego na vida, faz grego, estuda grego, né? Mas se mergulha na discussão das variantes textuais, tá? Não é porque nós defendemos, pelo menos por mim, né? Não é porque nós defendemos o texto recebido, que está tudo bem, tranquilo, beleza. Não, a gente tem que mergulhar também para conhecer as coisas, né? Então, o Novo Testamento, a Septuaginta, o texto maçorético e os Targumins, tá? Citações judaicas antigas, né, nos manuscritos do Mar Morto, né? Os pseudegrifos, Joséfo e Filo, precisa ser também olhado estes homens. Sublime ou marque com cores as várias diferenças que você encontrar nessas variações textuais, inclusive na manuscritologia. No aparato crítico, você usa a 5ª edição do BGT ou a 28ª edição do Mr. Allen, né? Aí você vai fazer as suas marcações. Alguma pergunta aqui, gente? Não, Okay, senhor, pastor. Oi? Não falei não, senhor. Ok. Analise o uso textual que o autor faz no Antigo Testamento, em que o texto veterotestamentário, o autor se apoia, ou ele está dando sua interpretação pessoal. Veja bem, ele está apoiando sua argumentação no texto, ele está dando sua interpretação pessoal do texto. E como isso afeta a interpretação do texto em todo o Antigo Testamento. Analise o uso interpretativo, o hermenêutico que o autor faz no Antigo Testamento. Oitavo, analise o uso teológico que o autor faz no Antigo Testamento. Nono, analise o uso retórico que o autor faz do Antigo Testamento. Muito bem. E aí eu tenho alguns exemplos que eu quero colocar aqui para vocês, né? Primeiro exemplo, Mateus capítulo 2, versículos 5 a 6, que diz: eles disseram em Belém, de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Miqueias 5:2. Essa é uma citação de Miqueias 5:2. Né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Né? Interessante essa passagem. Veja, aqui no grego, você vai ter lá, eu marquei aqui, ó, Caiço Belém, né? Ou Betlém, né? Guejudá. Note que aqui, ó, a tradução coloca lá Guejudá, né? Terra de Judá, né? Terra de Judá. E aí, assim, por assim, de modo algum, oidamos, né? Oidamos, és a pequena entre as cidades de Judá, né? Só que o texto original, né, diz que ela é pequena, é fratá, tá vendo? Ela é pequena, né? Pequena é frata, né? A pequena lá. E aí, note lá, a mesma construção, cai Betlém, tá vendo? E aí, ó, a mesma estrutura que é colocada. Então, o que é que acontece? É uma correspondência linguística, não apenas profética, mas também linguística nessa correspondência, usando a própria Septuaginta. Eu não coloquei o texto hebraico, porque o texto hebraico você não ia conseguir perceber essa correspondência, como faz a Septuaginta, ok? Seguindo aqui. Há também passagens que são usadas para indicar uma profecia messiânica, mas que vale-se de uma tipologia para cumprimento indireto da profecia. Você deve lembrar que a tipologia geralmente trabalha com o seguinte, olha o que ela trabalha, e aí é importante para a gente. Com correspondência analógica entre as pessoas, acontecimentos, instituições e outros elementos da estrutura histórica da revelação especial de Deus, que em retrospectiva são de natureza profética. Aqui é importante, tá? A gente geralmente pensa em tipologia ou objeto ou pessoa. Vocês veem que ele colocou aqui para nós
acontecimentos, ou eventos, instituições, o tabernáculo, por exemplo, é uma tipologia. Os acontecimentos, né? Por exemplo, a rocha ferida em Meribá é uma tipologia, e por aí vai, né? E levanta as estruturas do processo revelacional de Deus, que é essencialmente, de maneira quando você volta lá, você pegou aqui, você voltou lá atrás, você vê que ela é profética. A tipologia, ela tende a ser profética. Ok? Alguma pergunta aqui, gente? Não, pastor. Ok, já estamos terminando, viu? Seguindo aqui. Mateus, capítulo 2, versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, diz: do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Quando era Israel menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Interessantíssimo isso aqui. Isso aqui é interessantíssimo. Veja, notoriamente, é uma passagem tipológica com aplicação multifacetada, desde a sua entrega até a sua releitura feita pelo evangelista. Veja, o termo, né, o verbo chamar, em ambas as passagens, tem um caráter tipológico, de forma notória. No momento inicial, é o cativeiro iminente como sinal do juízo divino contra a nação de Israel, pecadora, e a linguagem da imagem do Egito. Veja, eu amei Jacó, e do Egito eu fiz meu filho sair. Então, primeiro, ele está relembrando para a nação pecadora que estava em idolatria, de que Deus havia tirado o povo do Egito. E que do Egito ele havia chamado esse povo. Relembrando, ó Senhora, do mesmo modo que eu tirei do Egito, eu posso trazer de volta o juízo do Egito sobre vocês. É usada como figura que pronuncia juízo, bem como libertação do povo. Essas duas ideias são unificadas no texto do evangelista. O Cristo é guardado, ou seja, preservado, indo para o Egito. Lembra lá, Herodes está matando todo mundo. Para o Egito. E volta do Egito para Jerusalém como emblema da manifestação da redenção de Deus. Do Egito chamei o meu filho. O Cristo volta para Jerusalém para trazer a mensagem redentiva ao povo. Oséias faz uma releitura a partir do Êxodo e Mateus faz o mesmo a partir da leitura de Oséias. Alguma pergunta, gente? Não. Ok, ninguém tem mais perguntas para ser feita? Alguma dúvida? Otávio levantou a mão. Fala, Otávio. Abre o microfone, Otávio. Perdão. O senhor falou agora relacionado à questão de Herodes, e aí acabei lembrando da questão de que Moisés também passou por algo semelhante, né? No Sim, nascimento dele ali. Então, sim, eu acho que gera também essa referência, né? Da questão sim. de ser tentar exterminar ali, né? Os meninos ali da judeus. Essa referência pode ser usada, mas não nesse caso especificamente. Esse caso especificamente, o evangelista faz um recorte. E esse recorte é que é importante para nós. Ele recorta a cena do Cristo sendo levado ao Egito para ser preservado no Egito. Parece-nos também a leitura lá, se você for buscar lá na frente, a retrospectiva disso, você vai buscar o caso lá da família de Jacó, quando desce para o Egito. Detalhe importante que a gente precisa também ressaltar aqui é o capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis, você terá Abraão, né, no versículo de 10 em diante, Abraão descendo para o Egito por causa do quê? Da fome.
o nosso querido patriarca desce por causa da fome. Jacó, ele desce por causa de quê? Por causa da fome. Chegando lá, Sarai é aprisionada. Chegando lá, o povo de Deus, né, a descendência de Jacó, é aprisionado. Chegando lá, Deus manda pragas ao rei que havia tomado Sarai para o seu harém. Assim, Deus faz também com a nação de Israel, mandando as suas pragas sobre aquele povo. Detalhe importante, Sarai sai com presentes e brindes como recompensa por terem tratado ela mal. O povo de Deus sai recompensado com riquezas também da mesma forma. Aí você pergunta, pastor, por que isso é tão evidente tipologicamente, de maneira da citação da Escritura? É porque Moisés está recontando a história. Tipologia, ela serve também para recontar a história. É o que vai acontecer no Novo Testamento. Está recontando a história em pequenos quadrados, tá? Por isso que aqueles que sustentam a chamada abordagem paralela, a hermenêutica de Apocalipse, conseguem tanto sucesso, porque eles conseguem caminhar basicamente sobre isso. É muito interessante como é colocado no nosso texto, né? Então, é importante você olhar o caso lá que Mateus cita o Cristo indo para o Egito também. Não por causa da fome agora, mas por causa da perseguição e da morte. E ele volta do Egito para a Jerusalém, por assim dizer, a Canaã, né? Para pregar a obra da redenção. O Willy levantou a mão. O Willy pode falar. Ô, pastor, já li alguns teólogos, né, que vão ver essa questão e vão chamar de o padrão do êxodo, né? Tem um artigo na Fides Reformada que vai falar sobre isso, o padrão do êxodo, né? É exatamente isso. Pode continuar, irmão. O Alexandre, Alexandre, né? Acho que é Alexandre. É Alexandre mesmo, pastor. O senhor falou assim, aqueles que fazem a abordagem hermenêutica do Apocalipse, alguma coisa desse tipo, não foi? Sim. Existe algum grupo religioso? Não, porque é o seguinte, existem os amilenistas Sim. Os amilenistas futuristas que eles trabalham com a leitura de Hendrickson. Né? Hendrickson trabalha com uma abordagem paralela, né? E sim. Quando você pega a abordagem paralela, capítulo 12 de Apocalipse, é o recontar da história lá de Maria, né? E Jesus sendo perseguido pelo dragão que é Herodes e vai para o Egito, né? Então ele pega e vai aplicando isso dentro do processo paralelo, como recontar da história usando essas figuras, essas imagens que são ecos da Escritura, né? Então é bem interessante. É disso que eu estou falando. Tá certo. Ok? Mais alguma colocação, alguma pergunta, gente? Ok, gente, se não tem mais perguntas, eu estarei logo mais disponibilizando o PDF dessa aula, tá, gente? O texto escrito, lá no material de apoio. Essa videoaula será disponibilizada para vocês amanhã, porque é o tempo que o sistema renderiza o vídeo que foi gravado aqui. E essa semana estarei colocando uma pequena avaliação de fixação. E também estarei colocando no grupo um trabalho que eu vou pedir para que vocês façam, tá bom? A partir da semana que vem, nós vamos começar agora a entrar nas profecias messiânicas em cada período veterotestamentário. No caso, Pentateuco, poéticos, proféticos e depois o Novo Testamento. Tá bom? Então, nós vamos seguir aí a sequência do nosso estudo. Então, estudem, peguem a apostila, leiam, estudem, mergulhem, aprendam sobre o assunto e o conteúdo, ok? Isso é importante para a gente aprender, tá bom? Então, Deus abençoe você. Nós nos vemos na nossa próxima aula, para a glória de Deus. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Amém, pastor. Amém. Boa noite a todos. Amém. Fiquem com Deus. Tchau.